Muito bom dia, nossos amigos, companheiros e demais interessados nos estudos do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, ou seja, conversando doutrina espírita, para tirar as dúvidas do Espiritismo das pessoas que ainda têm preconceito contra a religião do Espiritismo. O Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Este é o Espiritismo. E hoje, que é o dia 27, sábado, 27 de agosto de 2022, apresentamos um novo tema no Livro dos Espíritos, que é o livro fundamental, ou seja, para os que não conhecem, é o portal de entrada para o conhecimento da sabedoria do Espiritismo. Porque, como dissemos, a sabedoria do Espiritismo abrange ciência da alma, do espírito desencarnado e do espírito reencarnado, que somos nós, somos almas, e o conhecimento da religião e da filosofia do Espiritismo. Este, portanto, é o Espiritismo. E o programa de hoje vai versar o seu tema sobre uma pergunta que nos foi feita através do e-mail. A pergunta é da nossa companheira de estudos, mas é novata no Espiritismo. Ora, podem duas criaturas que se conheceram ou que se conhecem nesta encarnação, podem se reencontrarem e se reconhecerem na próxima encarnação? Esta é a pergunta. E então, há possibilidade, respondendo, há possibilidade de duas criaturas se reencontrarem nas encarnações futuras. Mas, se reconhecerem, não, porque vem cada uma em corpos diferentes. Aí não se reconhece. Reencontram-se, mas não se reconhecem. Mas para um esclarecimento maior, mais amplo, sobre este tema, nós consultamos aqui o livro em estudo, que é, como dissemos, a obra básica do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, que é o portal, como dissemos, apenas repetindo, o portal de entrada para o conhecimento da sabedoria do Espiritismo. É um livro que constitui a síntese do conhecimento universal, porque o Livro dos Espíritos aborda ou toca em todos os conhecimentos da humanidade. Logo, é uma religião, é uma doutrina humanista e universalista. Humanista porque apresenta uma cultura universal que abrange a cultura humana e a cultura do espírito, da alma. Logo, é um livro humanista. E é universalista, porque abrange toda a humanidade, os conhecimentos do Espiritismo. E nós consultamos aqui, a partir da questão 386 de O Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec, abordando este tema, consulta o conselho dos espíritos superiores, que são os autores e fundadores
da religião do Espiritismo. E Kardec pergunta, podem dois seres, duas criaturas, duas pessoas, que se conheceram e se estimaram aqui na Terra, podem encontrar-se noutra existência corporal, noutra encarnação, e se reconhecerem? Esta é a pergunta de Allan Kardec, que é a pergunta de uma grande quantidade de pessoas. Tem esse interesse em saberem isto, o reencontro das criaturas. E os espíritos superiores, através de médiuns, respondem a Kardec, reconhecer-se não Kardec. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro, em outras encarnações. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que, na realidade, esse reencontro resulta da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Muitas vezes nos reencontros, a pessoa, ou nós podemos dizer, que é um acaso. Mas o Espiritismo não ensina acasos. E nem existem acasos na natureza. Existem causas. Causas que nós não alcançamos devido às nossas limitações de compreensão espiritual, que somos muito limitados, porque somos espíritos ainda muito atrasados, muitos inferiores. Mas os reencontros anunciam reencontro de criaturas que viveram juntas, que foram amigos, amigas, companheiros, casais, tiveram relacionamentos afetivos em outras encarnações e se reencontram na próxima encarnação. E na questão seguinte, Allan Kardec volta a perguntar, na questão 386A, focando o mesmo tema, não lhe seria mais agradável reconhecerem-se? Quer dizer, não seria mais agradável, mas construtivo, dois seres, duas criaturas, se reconhecerem na próxima encarnação? Não seria mais construtivo para elas? Aí o Espírito responde, nem sempre a recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que imaginais, Kardec. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos aqui na Terra, reencarnados. Depois de mortos, no mundo espiritual. Mas se reconhecerem, esse é Paulo, esse é João, esse é Manuel, Pedro da outra encarnação, não se reconhece. Mesmo porque, abrindo um pequeno parêntese, para esclarecer melhor o tema, a reencarnação muda tudo. A reencarnação traz de volta os espíritos, mas em corpos diferentes. E muda, principalmente, a posição social de cada um. De modo ou de sorte que os ricos poderão, na outra encarnação, voltar como pobres e vice-versa. Mulher... Desculpe, para viver a garganta pela frieza. Pode a mulher voltar como homem e vice-versa. O escravo poderá voltar como senhor e o senhor poderá voltar como escravo. Então a reencarnação muda, porque os espíritos reencarnam
em novos corpos, não são os mesmos corpos. A Terra já eliminou, não são os mesmos corpos, são corpos diferentes. Em cada encarnação, a gente muda de corpo. Dizia Sócrates e ensinava Platão, seu discípulo, ensinava Platão a um retorno à vida. Os vivos são os mortos que retornam. E Sócrates dizia, assim como o homem muda de roupa, assim também as almas trocam de corpos e sempre recebem corpos novos. Isso é o que ensinava Sócrates, Platão e os sábios da antiguidade. E de modo que, na resposta, os espíritos respondem aqui, apenas repetindo. Nem sempre Kardec, nem sempre a recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão como espíritos e saberão que tempo passaram juntos. Já imaginaram o inconveniente, a inconsequência de um pai, na encarnação presente, reconhecer no filho, ou na filha, ou na esposa e vice-versa, inimigos pessoais de outras encarnações? Esse reconhecimento, não prejudicaria a reconciliação entre eles, que é o objetivo da reencarnação, de trazê-los de volta para a reconciliação? Não teria esse inconveniente, entre outros inconvenientes. Então, Deus, em sua sabedoria, não permite que os espíritos reencarnem e se reconheçam. Reencontram-se e se juntam, formando famílias, grupos, através das vocações, das tendências e das afinidades, afinidades culturais, afinidades morais e afinidades sentimentais. São os focos de atração que juntam os espíritos aqui na Terra, mas reconhecerem-se pessoalmente, esse foi João, essa foi Maria, esse foi Pedro, aquele foi Severino ou Manuel, isto não ocorre para o bem dos próprios espíritos que vêm para a reconciliação aqui na Terra. E continua Allan Kardec nos estudos do Livro dos Espíritos, mas antes pediríamos a técnica, a música do programa Encontro com o Espiritismo. Dando prosseguimento ao nosso programa de hoje, com uma nova edição, um novo tema, nós damos prosseguimento aqui às perguntas de Kardec e a resposta dos espíritos. Na questão 388, Kardec volta a perguntar: os reencontros, ou os encontros, que costumam dar-se de algumas criaturas, de algumas pessoas, e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito, ou seja, não serão resultado de uma certa relação de simpatia anterior entre elas? Não seria esse resultado? É a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem: entre os espíritos, entre os seres pensantes, há ligações que ainda não conheceis, Kardec. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. A base disto tudo é o magnetismo, que explica essas relações entre os espíritos, mais estreitas relações do que nós imaginamos. É o que o espírito responde aqui. E Kardec volta novamente a perguntar:
na questão 389. E a repulsão instintiva, porque há pessoas que são simpáticas umas às outras, mas há pessoas que são antipáticas umas às outras. E que essa simpatia e esta antipatia, muitas vezes, não é uma regra geral, vem de outras vidas, de outras encarnações. Aí a pergunta de Kardec é nesse sentido. E o Espírito responde: são espíritos antipáticos, que se adivinham e se reconhecem, sem se falarem, um reconhecimento em termos de reencontro. Que a pergunta é esta: e a repulsão instintiva, o repúdio que se sente pela antipatia a outra pessoa, que a gente nunca viu, mas sente um afastamento, uma repulsa, que se experimenta por algumas pessoas, qual a causa disto? De onde se origina? Aí o Espírito responde: são espíritos antipáticos, que se adivinham e que se reconhecem, se falarem. O que há é o choque de vibrações, de energias negativas entre eles, que já vêm de outras encarnações. Viveram naturalmente juntos e criaram problemas entre si e voltam hoje, através desse reencontro. E Kardec volta a perguntar: a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza maléfica? Quando duas criaturas se antipatizam, significa que eles são maléficos? Essa é a pergunta. Aí o Espírito responde: de não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam obrigatoriamente maus. Não. Às vezes são divergências de pontos de vista. Às vezes nascem uma antipatia pela divergência de opiniões pessoais. Aí pode nascer uma antipatia, mas sem que por trás haja maldade entre um e outro, que se contradizem. E o Espírito continua: a antipatia entre eles pode derivar da diversidade da maneira de pensar. A proporção, porém, que se forem elevando e se reconhecendo, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia entre esses dois seres deixará de existir. Quer dizer, é uma antipatia temporária pela divergência de opiniões. Mas logo que eles compreendem melhor, convivem melhor, a antipatia vai desaparecendo e se tornam dois espíritos simpáticos, amigos, pela convivência. E então nós voltamos a pedir mais um intervalo musical para o nosso programa. Mais uma pergunta que Kardec faz ao Espírito Superior, dando continuidade ao nosso programa Encontro com o Espiritismo. Pergunta novamente Kardec: a antipatia, aliás, é na questão seguinte: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Por que perde a lembrança do passado? E o espírito responde: não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, não é? O esquecimento do passado, ficaria o homem ofuscado, como quem, sem nenhuma transição,
saísse do escuro para o claro, saísse da plena escuridão para uma grande claridade. É o que ocorreria. Esquecido o homem do seu passado, ele é mais senhor de si, ele é mais senhor de tomar decisões, de agir melhor com o livre-arbítrio, escolher caminhos, tomar decisões. Ele é mais livre porque é esquecido do passado. E para ele, tudo começa novamente. Aí é que ele tem mais liberdade. E sabendo do passado dele, ele fica mais bitolado a este passado. Então, tudo que Deus faz, organiza para o homem, é perfeito. É perfeito. E as organizações, os embaraços, são criados pelo próprio homem e não por Deus. Daí a necessidade do esquecimento do passado. E nós, então, pediremos um intervalo musical para dar um prosseguimento ao nosso programa Encontro com o Espiritismo. Dando prosseguimento ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, nós consultamos aqui o nosso e-mail e encontramos mais uma pergunta de um companheiro que se diz iniciante dos estudos do Espiritismo. Ele pergunta: quais são as 3 revelações da Bíblia? Quais são as 3 revelações da Bíblia? Ele conhece um pouco a Bíblia. Ora, as 3 revelações da Bíblia, a primeira revelação veio através do profeta Moisés. As leis de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus, veio pela mediunidade do profeta Moisés. E Moisés, por sua vez, é o que está na Bíblia, revelou, ou seja, anunciou a vinda do Messias 2000 anos depois, Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré, por sua vez, representando a segunda revelação de Deus à humanidade, também anunciou a terceira revelação, que hoje é a revelação do Espiritismo, que se chama o Consolador, prometido pelo próprio Cristo, para explicar em espírito e em verdade tudo o que Jesus não explicou naquela época, mas não explicou porque não sabia, não. Ele não explicou, conforme ele próprio diz, porque os homens não estavam maduros para receber toda a verdade que hoje o Espiritismo está ensinando. Logo, Jesus disse: eu vos prometerei, ou seja, eu vos enviarei o Consolador, que é o Espírito da verdade, que vos ensinará tudo o que eu vos não ensino agora, mostrando que o ensino dele ficou incompleto pela imaturidade intelectual dos homens, mas que ele enviaria o Consolador. Com a permissão do Pai dele, eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador prometido, que ficará eternamente convosco, que é o Espiritismo, para as criaturas que o compreendem e têm madureza para compreender esta terceira revelação de Deus à humanidade. Então, respondendo a esta pergunta deste companheiro, as 3 revelações de Deus à humanidade está na Bíblia. Moisés representando os 10 mandamentos da lei de Deus. Jesus representando a segunda revelação.
e o Espiritismo representando a terceira revelação de Deus à humanidade, respondendo à pergunta do nosso companheiro. E voltamos a pedir a técnica, o intervalo musical do nosso programa. Dando continuidade ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, nós vamos convidar o médium Divaldo Pereira Franco para nos transmitir mais uma breve mensagem do Espírito Joana de Ângeli ou de sua própria inspiração para esclarecimento dos nossos ouvintes do programa do RAI, do Jornal do Comércio, que transmite o programa Encontro com o Espiritismo. E antes de passarmos a palavra ao nosso companheiro Divaldo Pereira Franco, nós passaremos ao ouvinte o pensamento do nosso programa. Uma vontade firme e bem disciplinada em tudo é sucesso garantido. É um pensamento de um anônimo, e que é a maior verdade, e que ele diz: vence aquele que acredita vencer. E diz, vamos repetir, uma vontade firme e bem disciplinada em tudo é um sucesso garantido. Tanto é sucesso nas coisas materiais, como principalmente nas realizações da alma, na aquisição dos tesouros espirituais, na mudança do caráter das criaturas, mudar o caráter para melhor. Esta vontade firme e poderosa, bem disciplinada, nos leva a mudar a maneira de pensar, de sentir e de agir. Porque isto nos leva ao autoconhecimento, ao conhecimento de nós mesmos, que é a base de toda a reforma moral e espiritual de cada homem. Porque este é o objetivo da religião do Espiritismo: mudar o homem pela reencarnação. Para isto é que a reencarnação traz o homem de volta, para fazer mudança, se tornar cada vez melhor, menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso, menos mau, menos invejoso, menos tudo de negativo, e reconstruir as virtudes. Esse é o objetivo da religião do Espiritismo. E então nós passamos a palavra ao nosso irmão Divaldo Pereira Franco para a apresentação da breve mensagem. Dando continuidade, ou seja, para o encerramento do nosso programa de hoje, Encontro com o Espiritismo, nós anunciamos que neste mês de setembro, que se aproxima, o Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes estará comemorando 37 anos de fundação. O Centro, ou a Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, com uma programação especial de oradores de centro espírita da nossa cidade, das regiões vizinhas, das cidades vizinhas e também da cidade do Recife. Ao mesmo tempo, nós também anunciamos que o Centro Espírita João Batista é a instituição mais antiga aqui do município e que completa, no dia 22 de setembro, completa um século
100 anos de fundação, fazendo um trabalho de divulgação intensa, de pesquisa, de estudo, para a comunidade de Limoeiro, a comunidade encarnada e, sobretudo, para os espíritos desencarnados, que muitos deles ainda se consideram da região, estão desencarnados. Então, nós anunciamos os 100 anos do Centro Espírita João Batista, aqui da cidade de Limoeiro, com uma programação especial de oradores da cidade, do interior, as cidades circunvizinhas, e principalmente da Federação Espírita Pernambucana. Vários oradores estarão presentes nos dias das reuniões do centro. Muita paz para todos e retornaremos com o programa Encontro com o Espiritismo, com a sua nova edição, no próximo sábado de setembro, de 8h30 às 9 horas da manhã. Muita paz e desejamos para todos um excelente fim de semana e que Deus nos abençoe a todos.